Agora vamos falar sobre as principais linguagens procedurais. Então vamos falar das diferenças entre PL/SQL, PL/PG/SQL e TSQL. Então aqui nós criamos uma tabela comparativa com os principais comandos da sintaxe, né, dessas três linguagens procedurais. Então aqui eu tenho esse resumo e aqui eu tenho uma coluna para cada linguagem procedural, né? Do PL/SQL, que é do banco Oracle, do PL/PG/SQL, do PostgreSQL e do TSQL, que é do SQL Server. Então, elas são muito parecidas, as linguagens, mas elas têm algumas diferenças entre elas. Por exemplo, na declaração de variáveis. Então, no PL/SQL, eu coloco o nome da variável e o tipo, né? Então, tanto no PL/SQL quanto no PL/PG/SQL, é o nome da variável e o tipo. Nesse caso aqui é um varchar 50. Já no TSQL, eu coloco esse declare primeiro, né? E ainda coloco a variável com o arroba. Né? Então, essa é o detalhe, né, da declaração da variável. Quando eu vou atribuir um valor no PL/SQL, eu vou atribuir com dois pontos igual. Então aqui eu tenho a variável e aqui o valor, dois pontos igual valor. No PostgreSQL é exatamente a mesma sintaxe para atribuição de valor, dois pontos igual. Já no TSQL, eu tenho que iniciar por set, né, e a variável eu vou iniciar ela como arroba, o nome da variável, e vai ser um igual comum, não vai ter o igual, dois pontos igual, vai ser só o igual mesmo. Quando eu vou construir um bloco anônimo no PL/SQL é begin end, né? Begin para iniciar, end para finalizar o bloco. Já no PostgreSQL eu vou ter esse do e vou ter esse $$ begin end e depois $$ para finalizar. E no TSQL vai ser a mesma sintaxe do PL/SQL. Já quando eu vou criar uma estrutura do tipo if-else, então aqui no PL/SQL é bem simples, muito parecido com a linguagem de programação. Então eu tenho o if, a condição, o then, né? E aí, se for verdadeiro, else, se for falso, e o end if. Né? A sintaxe para o PostgreSQL é idêntica à do PL/SQL. Já no TSQL, eu tenho o if, a condição, aí eu vou ter o begin, né? E o begin, aí eu vou ter aqui a resposta caso a condição seja verdadeira, vou ter o end, o else e o begin novamente, vou ter o valor caso a condição seja falsa e o end. Tá? Continuando aqui, eu tenho, por exemplo, eu vou construir um loop tipo while. No PL/SQL, muito parecido com as linguagens de programação tradicionais. O while, aqui eu vou ter a condição loop, né? E aqui eu vou ter o que ele vai fazer dentro desse loop e o end loop. A linguagem PL/PG/SQL é exatamente idêntica, né, a sintaxe para o loop. E a do TSQL também é bem parecida. Tá? Eu só vou ter o while, a condição, begin, end. Ela é até mais resumida, né, do que as outras duas. Agora, quando eu tenho o loop for, então aqui eu vou ter o for, né, e for i, então vai de 1 até 10, por exemplo, loop, né, e end loop. Então, podemos observar que as linguagens PSQL e PGSQL são muito parecidas. Né? A maioria dos comandos, sintaxe, são muito parecidas. Tem umas pequenas diferenças, mas no geral são bem parecidas. Já o TLSQL, eu vou ter que montar essa estrutura aqui para o loop for e sempre considerando aqui a variável com o arroba. Né? Então, esse é o detalhe do TSQL, que é a linguagem do banco de dados, né? SQL Server. Então aqui o try-catch, que é para o tratamento de erros, begin exception, né? When, aqui tem others, then end. Então aqui
PL/SQL e PL/PGSQL são idênticos às sintaxes, e já no TSQL, bem parecido, né? Só muda algumas palavrinhas: begin try, begin catch and catch. Então, uma pequena variação. Quando eu estou falando de procedure, no PL/SQL, eu vou iniciar a procedure como create ou replace, né? Porque se ela já existir, ele vai gravar por cima. E create ou replace procedure. Aqui eu vou colocar o nome da procedure, is e begin. Aí eu vou aqui eu vou escrever o código da procedure, né? Já no PL/PGSQL, já tem uma diferença aqui. Interessante. Eu vou iniciar com create procedure, vou colocar o nome, né? Procedure nome. Aí eu vou colocar a language, que vai ser PL/PGSQL is. O interessante é que o bloco aqui do PL/PGSQL, ele vai começar com $begin. Aí eu vou ter todo o conteúdo aqui do bloco, o end, e depois vou colocar $$ de novo. Essa é uma característica interessante da PL/PGSQL. Já na TSQL, create procedure, o nome da procedure, as begin, end. Então, bem parecida também com a PL/SQL. As funções, então, devem seguir a mesma linha. Para o PL/SQL, temos create function, o nome da função, né? Return, e aqui o tipo, né? E aqui is begin e end. Então, muito parecido com a criação da procedure. A diferença é que a função ela retorna algum valor, né? E a procedure não, a procedure só faz um processamento. Já a procedure do PL/PGSQL, ela é um pouco diferente, né, do PL/SQL, create function, o nome da fonte, returns, e que tem esse acréscimo aqui da language, né, que ele está especificando aqui que é uma PL/PGSQL, e aquela questão do $, né, antes do begin e depois do end. Já para o TSQL também, muito parecida com a do PL/SQL, create function name, return, né, que vai retornar algum valor, tipo, então muito parecida também. Os cursores, né, que são as interações sobre os resultados de uma consulta dentro de uma linguagem procedural, um bloco. Então aqui para abrir o cursor, open, né, open cursor name, fetch para percorrer, né, percorrer o cursor, into, aqui é onde ele vai gravar os resultados, né, que encontrados nesse cursor, e aqui o close, né, que vai encerrar esse cursor. Já no PostgreSQL é um pouco diferente, né? Então é o for, aqui tem um exemplo de rec, no caso seria o cursor, in select, né? Então ele já está indicando aqui que vai ser gravado o resultado do select, né? Loop and loop. Bem interessante essa sintaxe. Já no TSQL, começamos com declare, e o nome do cursor, né, for select. Aqui eu vou abrir o cursor, eu vou percorrer o cursor, né, fetch next, pronto, e vou inserir na variável. Então aqui é mais completo essa sintaxe do TSQL. E finalmente, para imprimir uma mensagem, no PL/SQL eu tenho esse comando padrão, que é de saída da tela, né, mensagem da tela, que é o dbms output.put _line, e aqui o texto que vai ser escrito lá na saída lá do terminal. Já no PL/PGSQL é bem mais simplificado, é o raise notes, né? E aqui eu vou ter o texto, e a mais simples aqui é o TSQL print, né? Print texto. Agora aqui umas observações. PL/SQL da Oracle é uma linguagem fortemente estruturada e requer tipagem explícita. Então eu tenho que declarar o tipo da variável. Tá? Ele não tem aquela tipagem automática, como em algumas linguagens, né?
Já o PL/PG/SQL Postgres, ele é bem similar ao PL/SQL, mas com menos recursos empresariais nativos, né? E já o TSQL, que é o do SQL Server, é bem utilizado da Microsoft, né? Tem forte integração com o sistema operacional Windows e permite manipulação transacional avançada. Agora aqui temos um pequeno exemplo de uma procedure que foi criada aqui com o PL/SQL, a mesma procedure com o PL/PG/SQL e com o TSQL. Então aqui é para a gente estar observando as diferenças, né, de sintaxe. Então aqui elas vão retornar o mesmo resultado, né? Porém, existem algumas diferenças aqui, alguns detalhes na sintaxe de cada uma. Então, no PL/SQL, para declarar as variáveis aqui, eu coloco o nome da variável e o in, né? In e aqui o tipo. Já no PL/PG/SQL, eu não coloco esse nome in, eu coloco só o nome da variável e o tipo, é mais simplificado. Agora, aqui, para iniciar o bloco aqui do PL/SQL, PL/PG/SQL é aquele que a gente tinha comentado no início. Eu inicio com $begin e encerro com end $. Já no PL/SQL não, eu faço begin end e eu só coloco essa barra aqui no final. Já no TSQL tem esse detalhe aqui da variável, que ela tem um arroba, né, para indicar que é uma variável. E aqui o tipo, muito parecido com as outras, a questão toda é só esse arroba. Ex, né? Esse ex aqui tem praticamente em todas as linguagens. Então aqui no Postgre, que é do PL/SQL, eu tenho esse detalhe da language, que tem que especificar aqui que é uma PL/PG/SQL. Mas eu tenho esse ex aqui, né? Ex após a declaração das variáveis. E aqui eu tenho o begin, e aqui dentro do begin já tem o insert, né? O insert na tabela. Que é um insert comum aqui, né? É um comando DML de SQL. E o begin end. E finalmente, para executar essa procedure, no PL/SQL eu vou chamar o nome da procedure e vou passar os parâmetros. Então eu vou iniciar também com begin end, né, para chamar essa procedure. No PL/PG/SQL eu vou chamar com call, né? Esse call eu já estou chamando essa procedure que foi criada e passando os parâmetros. E no TSQL é o exec. Então esses são os detalhes, as semelhanças e as diferenças dessas três linguagens procedurais.